Corinthians surpreende o mercado ao planejar um reforço internacional que pode mudar seu futuro. Uma negociação ousada está em andamento e promete agitar os bastidores do Parque São Jorge. A diretoria sonha com a chegada de uma promessa argentina para fortalecer o elenco em 2025. Confira. Notícias do Corinthians hoje. Exclusivo. Memphis Depay mira futuro no Corinthians e não descarta renovar contrato após 2026. Atacante holandês mantém contrato até junho de 2026, mas já admite vontade de permanecer além do vínculo. Diretoria, no entanto, prioriza outras situações no elenco. Depay surpreende e fala em renovar com o Corinthians. Principal nome do elenco do Corinthians, Memphis Depay tem sinalizado que pensa a longo prazo no clube. O atacante holandês, contratado em 2024, mantém contrato até junho de 2026, mas já deixou claro em entrevistas que gostaria de estender a sua trajetória no Parque São Jorge. O desejo contrasta com a postura da diretoria, que ainda não trata o assunto como prioridade neste momento. Aos 31 anos, Depay se adaptou bem ao futebol brasileiro e hoje é um dos líderes técnicos e de vestiário. Em abril, após derrota para o Fluminense, ele revelou publicamente sua vontade de permanecer, citando inclusive o carinho pelo Corinthians e pela torcida. "Eu amo estar aqui, gostaria de estender o contrato, mas também há coisas que precisam ser ditas", afirmou o jogador, cobrando reforços para fortalecer o elenco. Por parte do clube, a situação é vista com tranquilidade. A diretoria alvinegra entende que ainda há tempo para definir o futuro do atacante, já que o contrato vigente garante sua presença até o meio de 2026. Atualmente, a prioridade é resolver a questão contratual do lateral esquerdo Fabrício Angeleri, cujo vínculo se encerra em dezembro de 2025 e desperta interesse de outros clubes. Pode realmente ficar. A eventual renovação de Depay, contudo, não está descartada. Pessoas próximas ao jogador garantem que o holandês se sente valorizado no Brasil e acredita que pode seguir em alto nível por mais alguns anos. Ele já soma 52 jogos pelo Corinthians, com 15 gols e 14 assistências, além do título paulista conquistado em 2025, o seu primeiro troféu com a camisa alvinegra. Em suas declarações, Depay também mostrou preocupação com o futuro esportivo do clube. O atacante ressaltou a necessidade de trazer mais jogadores experientes para ajudar os mais jovens, reforçando seu papel de liderança no elenco. A postura agradou torcedores e reforçou a imagem de que o astro europeu está comprometido com o projeto corintiano. Professor também quer a sua permanência. Nos bastidores, Dorival Júnior vê a permanência de Memphis como essencial para manter o nível competitivo da equipe. Apesar das oscilações na temporada, o treinador considera o atacante peça-chave para 2026, ano que antecede a Copa do Mundo. A expectativa é que, até lá, o Corinthians avance em conversas para garantir sua continuidade. Assim, enquanto o clube equilibra prioridades financeiras e contratuais, Depay demonstra paciência e foco em entregar resultados dentro de campo. O futuro ainda não está selado, mas a possibilidade de ver o craque europeu estendendo sua passagem pelo Corinthians é cada vez mais real, algo que pode marcar a história recente do timão. Maicon analisa a derrota do Corinthians e abre o jogo sobre o futuro. "Algum momento vou ter que ir embora." O camisa 7 foi titular no confronto contra o Sport, na Ilha do Retiro, que terminou com derrota por 1-0 pelo Brasileirão Betano. Meio-campista não culpa o gramado pelo revés. Em entrevista ainda no campo, o camisa 7 admitiu que o gramado da Ilha do Retiro é diferente, mas fez questão de citar que isso não pode ser colocado como fator para a derrota corintiana. Abre aspas. "Não vou dar desculpa do gramado porque o time adversário jogou no mesmo gramado e venceu o jogo, mas é diferente, difícil de se jogar. Todas as equipes que vêm aqui têm essa dificuldade", iniciou. O meio-campista foi além e disse que o alvinegro paulista tinha que ter superado essa dificuldade. "A gente tinha que se adaptar, tivemos alguns lances positivos. Infelizmente não conseguimos passar por essa dificuldade", completou. Futuro em aberto. Maicon também comentou sobre seu futuro no clube paulista. Ele revelou que ainda não houve conversas para seguir em 2026 e disse que vai conversar se chegar o contato. Porém, admitiu que sabe que terá que sair em algum momento. Abre aspas. "Não conversamos ainda. Temos muita coisa que estamos disputando ainda. Jamais vou fechar as portas para o clube. Se eles acharem que têm interesse em mais uma vez conversar, vou estar disposto. Mas eu também sei que em algum momento eu vou ter que ir embora, e eu deixo para a diretoria decidir esse momento", concluiu o volante. Thales Magno amarga 10 jogos sem marcar gols e é alvo de críticas no Corinthians. Na temporada,
O jogador soma apenas 6 gols e 4 assistências, totalizando 10 participações diretas em gols em 44 partidas pelo Corinthians. A fase não é nada boa. O atacante Thales Magno vive uma fase complicada no Corinthians, sendo bastante criticado pela torcida por decisões em campo e pela falta de gols. O time saiu derrotado por 1-0 diante do Sport, no domingo, 21, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão Betano. Com a derrota, o período de jejum do atacante se prolonga. Thales Magno chegou a 10 partidas consecutivas sem marcar gols pelo Timão, mantendo uma sequência negativa que preocupa a comissão técnica e os torcedores. Atacante amarga 2 meses sem marcar. O último gol do jogador aconteceu em 16 de julho, na vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Ceará, em Fortaleza, pelo Brasileirão. Na ocasião, Thales Magno havia acabado de encerrar outro jejum, quando ficou 24 partidas sem balançar as redes. O Corinthians segue ativo no mercado, e nos bastidores do Parque São Jorge, um novo nome começa a ganhar força para reforçar o elenco em 2025, Lautaro Rivero, jovem promessa do River Plate. O meia-atacante argentino tem se destacado nas categorias de base do clube de Buenos Aires e já chama a atenção de olheiros internacionais pelo seu talento, intensidade e capacidade de decidir jogos. Fontes próximas ao jogador revelam que Lautaro vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, especialmente com a camisa do Corinthians. Para ele, vestir o manto alvinegro seria não apenas um passo importante na carreira, mas também uma chance de conquistar espaço em um cenário competitivo que poderia abrir portas até mesmo para convocações futuras na seleção argentina. Rivero é reconhecido por sua versatilidade dentro de campo. Pode atuar tanto como armador central quanto aberto pelas pontas, sempre oferecendo qualidade no passe, visão de jogo diferenciada e finalização precisa. Nos últimos meses, tem acumulado atuações de destaque pelo time de base do River, com participações diretas em gols decisivos, o que aumentou seu status como uma das grandes joias do futebol argentino. Para o Corinthians, a chegada de Lautaro representaria não apenas um investimento esportivo, mas também estratégico. A ideia do clube é apostar em jovens talentos que possam render dentro de campo, ao mesmo tempo se valorizar no mercado. A comissão técnica comandada por Dorival Júnior enxerga no argentino um jogador capaz de dar mais profundidade ao elenco, criando alternativas ofensivas e aumentando a competitividade interna. Nos bastidores, a fiel torcida já começa a se animar com os rumores. A possibilidade de trazer uma promessa internacional é vista como sinal de que o Corinthians busca se renovar, ao mesmo tempo, mirar alto para a próxima temporada. Agora, resta saber se as conversas vão evoluir e se o Timão conseguirá abrir espaço para concretizar essa aposta de futuro. Além disso, dirigentes do clube acreditam que investir em um jovem com tanto potencial pode ser um passo fundamental para equilibrar experiência e juventude no elenco. A mescla entre atletas consagrados e promessas em ascensão é vista como o caminho ideal para recolocar o Corinthians entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Lautaro Rivero para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.